Tenho 40 e poucos anos. Isto aconteceu há muito tempo, quando o mundo não era um lugar tão assustador. Eu nasci com doença renal. Fiz várias cirurgias de 1 a 11 anos de idade até acertar. Este caso foi quando eu tinha uns 5 anos. Eu tinha acabado de receber alta do hospital e minha mãe teve que parar na farmácia. Havia apenas uma em nossa cidadezinha, no caminho de casa da minha liberação do hospital, para pegar meus remédios. Ela encostou no shopping de rua onde a farmácia estava localizada. Aparentemente, alguma loja estava abrindo no centro porque havia música e eu via balões por toda parte. Mas eu estava cansado. Eu estava deitado no banco de trás e me lembro de olhar para fora e depois deitar e minha mãe trancando as portas, baixando minha janela traseira cerca de 10 centímetros. Nós moramos na Flórida, então você nunca se senta no carro com as janelas fechadas, e me dizendo para não deixar o carro. Acho que adormeci. Acordei para o horror de um braço que passava pela janela para destrancar a porta. Era um palhaço. Um palhaço estava vindo me pegar. Ele ia me matar. Eu nunca confiei em palhaços. Ele abriu a porta de trás, e eu saltei por cima do banco para a frente e deitei na buzina gritando como uma criança selvagem. Minha mãe e todos os outros que estavam perto do local vieram correndo. O palhaço estava se desculpando, oferecendo um balão torcido em forma de girafa, dizendo que só queria me dar isso. Não, obrigado, nem pensar. Eu fiquei inconsolável. E isso começou meu medo antinatural de palhaços. Eu até odiava Ronald McDonald. Desculpe, um palhaço é um palhaço, uma pessoa escondendo seu rosto, e mesmo aos 5 anos, eu não tinha tempo para isso. Avanço rápido 2 anos. Eu tenho 7 anos. No hospital, dividindo um quarto com 2 outras crianças e uma cama vaga. Para aqueles que não sabem, os problemas renais são miseráveis. Você tem que mijar, não pode quando faz, dói muito. Eu acabei de sair da cirurgia e recebemos visitas para nos animar. Palhaços. Estou grogue e perco a cabeça, chorando, gritando, de novo inconsolável. Por que diabos há palhaços no meu quarto? Eu não pedi por eles. Estou doente e estou com dores. Vá para o inferno. Depois que eles retiram os palhaços e a enfermeira simpática se senta comigo até eu adormecer, acordo com um balão de girafa que um dos palhaços deixou para mim. Claro, provavelmente foi uma coincidência. Eu acho que girafa está no requisito básico de habilidades para animar o balão para palhaços. Para mim não importa. Sou adulto agora, e juro pelos céus, qualquer palhaço se aproxima de mim, considerarei isso uma ameaça à minha vida. Isto aconteceu com minha prima. Um rapaz de sua escola de 2º grau, que era um introvertido socialmente inapto, começou a segui-la entre as aulas no 2º ano. Em seu 3º ano, ela percebeu que ele estava em todas as mesmas turmas que ela. Acontece que ele encontrou uma cópia do horário de aulas que ela preferia e a copiou. Pouco tempo depois ela começou a receber cartas de amor arrepiantes em seu armário. Ela acumulou uma boa dúzia de cartas antes de levá-las ao escritório do diretor, por preocupação. As cartas tinham se tornado cada vez mais assustadoras. As palavras amor e observá-la haviam sido usadas. Ela tinha uma ideia decente de quem era e o diretor contatou seus pais e o levou para algum aconselhamento. As cartas pararam. 2 meses se passaram e minha prima e o resto de sua família mais próxima estão voltando para casa depois de um jantar de família. Sua irmã mais velha vai direto para o quarto dela para se trocar. Ela abre o armário e encolhido no canto está o perseguidor, chorando e tremendo. Sem dúvida, minha prima enlouquece aos gritos e meu tio se apressa para cima. Eles sabiam quem era o garoto e, embora estivessem extremamente furiosos, não o agrediram nem nada do tipo.
Eles chamaram a polícia que veio e o levaram embora. Pediram uma ordem de restrição para ele e o mudaram para outra escola. Eles não apresentaram queixa porque ele era mentalmente instável. A parte mais assustadora de toda a situação é que a família inteira estava ouvindo barulhos na casa há meses. O irmão mais velho da família, cujo quarto estava no porão, tinha ouvido som fraco de portas abrindo e fechando várias vezes. E minha prima que ele estava perseguindo tinha notado que alguns de seus pertences pessoais tinham desaparecido, principalmente roupas íntimas. Na verdade, foi uma piada interna entre as irmãs por algum tempo que ela teve que comprar tantos pares novos de roupa íntima o tempo todo. O canalha admitiu que havia invadido a casa delas durante meses para revistar os pertences pessoais de meus primos. Aqui está um pouco de contexto. Eu moro em uma pequena cidade bem longe da cidade principal, mas ainda uma parte dela. Eu moro em Karachi, Paquistão. Bem ao lado de minha cidade há uma área rural com casas de fazenda e locais de criação de animais. Nesta área rural, um amigo meu possui uma fazenda com uma boa quantidade de munição, o que é muito raro no Paquistão por causa das leis sobre armas, mas meu amigo, que eu chamarei de João, é de uma família de fabricante de armas. Eu estava hospedado na fazenda naquela noite e era apenas eu, João e um auxiliar lá dentro. O primo de João geralmente estava lá, mas ele estava de folga para algum trabalho naquela noite. Eu e John estávamos no telhado fumando cigarros e bebendo um pouco de cerveja quando notei um grande caminhão se aproximando pela estrada em direção à área rural. Ele desceu a estrada e justamente quando era para fazer a curva para entrar na estrada da fazenda, os faróis se apagaram. Sabíamos exatamente que não se tratava de um caminhão amigável de forma alguma. John correu para fora carregando uma pistola de 9 mm que normalmente era suficiente para afugentar as pessoas, mas só para ter certeza, eu fiquei no telhado com um fuzil de assalto. Nosso objetivo era apenas afugentar essas pessoas e não fazer nada estúpido. John ficou fora da fazenda, grande erro, e algumas pessoas atiraram diretamente nele. Estávamos com muito medo. John correu para o outro lado da estrada em pânico. Eu não fazia ideia do que ele estava fazendo, e eu disparei um carregador inteiro no ar tentando afugentar esses caras, mostrando que também temos armas maiores. Pareceu funcionar quando os caras recuaram imediatamente. John voltou para cima e nós nos sentamos e fumamos mais, pensando no que deveríamos fazer agora. Estávamos considerando chamar a polícia quando os cães de guarda começaram a latir como loucos. Eram cães bem comportados que não latiam sem motivo e pareciam estar latindo para o gado. Eu os mandei ficarem quietos, o que normalmente eles obedeceriam imediatamente, já que fui eu quem os treinou. Meu histórico no exército me ajudou a aprender muito sobre o treinamento de cães de guarda, mas eles não pareciam ceder nem um pouco, apenas continuavam latindo e ladrando para o gado, quando de repente o ajudante soltou um grito que foi imediatamente abafado. Eu realmente pensei que o ajudante tinha sido morto a tiros ou algo assim. Eu estava morrendo de medo e John também. Fiz meu caminho para encontrar o ajudante deitado no chão com a cabeça machucada. Foi quando notei que a porta da fazenda estava bem aberta. Um dos caras dos assaltantes tinha entrado escondido entre o gado, procurando a oportunidade perfeita para abrir a porta da fazenda. Olhei para John para ver o terror absoluto em seus olhos. O caminhão estava se aproximando novamente. Tenho quase certeza de que quase desmaiei naquele momento, sabendo muito bem que não só íamos ser roubados, mas provavelmente também mortos. Desamarrei imediatamente os cães pensando que eles me dariam pelo menos um pouco de ajuda. John jogou a 9 mm para mim e eu fiquei ali, tremendo, esperando por uma possível morte por tiroteio. Foi quando provavelmente a coisa mais sortuda que eu já vi acontecer. A polícia tinha sido informada sobre os tiros disparados e eles chegaram a esta zona rural. Como era longe, eles demoraram muito, mas seu timing foi incrível. As luzes vermelhas e azuis possivelmente assustaram os ladrões, mas eles eram como anjos enviados do céu para nós.
Contamos aos policiais tudo o que aconteceu e os policiais se ofereceram para passar a noite conosco. Nós aceitamos e contamos às fazendas vizinhas sobre a ameaça à espreita também. Felizmente, nada como isso jamais foi vivenciado novamente.